Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei continuar aí o assunto de acionamento por engrenagens, tá? Para manipuladores robóticos. Então, para essa aula de hoje eu reservei os seguintes objetivos. Primeiro, relação de engrenagens para sistemas robóticos. Lembrando sempre que o acionamento por engrenagens é na junta, tá? Para fazer um movimento ali do manipulador. Relação de movimento entre duas engrenagens em manipuladores e exemplificação numérica com o sistema de duas ou três engrenagens. Legal. Então, falando aí das fórmulas de relação entre duas engrenagens, nós temos o seguinte, que nós temos duas engrenagens, né? Uma girando aqui no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Uma tem N1 dentes e a outra tem N2. Relação de engrenagens é o que? É N2 dividido por N1, né? Então eu tenho aqui essa relação aqui de velocidade angular, que é basicamente tem uma proporção direta, né? Então N2 dividido por N1 é a mesma coisa que ômega 1 dividido por ômega 2, certo? Legal. Em um sistema de engrenagens, tem-se no mínimo uma engrenagem de entrada, que seria a motora, e uma engrenagem de saída, que seria a movida. Tá? A engrenagem motora gira em um determinado sentido, enquanto a engrenagem movida gira no sentido oposto, conforme a gente viu, né, na imagem anterior. A motora estava no sentido horário, a movida no sentido anti-horário. E aí essa a mesma imagem que eu trago aqui, né? Nós temos uma que entra com movimento, então poderia entrar com movimento em N1 e teria esse movimento aqui em N2, tá? Porém mudando as características de entrada aqui, né? Aqui eu entrava com uma certa força, uma certa velocidade. Aqui eu já teria uma outra velocidade e uma outra força, tá? E a questão aqui do giro, né? Essa daqui é o sentido horário, essa daqui seria a motora, onde eu entro com movimento, e a movida é a saída, né? Que seria N2, onde eu saio com movimento, porém eu tenho uma rotação aqui no sentido anti-horário. Então eu trago aqui um exemplo numérico agora, eu tenho um movimento aqui entrando numa engrenagem de 20 dentes, e tenho aqui a saída em uma engrenagem de 30 dentes. Tá? Então aqui nós podemos estabelecer a relação de engrenagens, né? N1 dividido por N2 seria 30 dividido por 20. Basicamente temos uma relação de engrenagens de 1,5. Bem tranquilo, né? Pode-se ter também um sistema com mais de duas engrenagens, tá? Utilizando uma ou mais engrenagens intermediárias. Ao lado é mostrado um sistema com três engrenagens, tá? Uma de entrada, uma intermediária, né, que faz o intermédio da entrada com a saída, e a outra, obviamente, é a saída. Então temos esse sisteminha agora com três engrenagens, primeira N1, segunda N2, terceira N3, onde N seria basicamente o número de dentes que eu tenho aí para cada uma das engrenagens, tá? Então nesse caso aqui, N1 seria a engrenagem com menor número de dentes, né, que dá para contar, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentes, né? E um aqui, da N2 dá para se ver que tem bem mais, e N3 tem bem mais que o N2 e, por consequência, muito mais que N1. E isso reflete no tamanho da engrenagem, e isso acaba refletindo em força e velocidade, que é o que interessa para nós, né?
Então, o sistema de transmissão por engrenagens, eu consigo normalmente adquirir mais torque, mais força ali para pegar um determinado objeto, um determinado maquinário, uma determinada ferramenta e executar ali uma certa tarefa, que seja uma tarefa mais pesada. Então, eu preciso de uma redução para ter essa força ali no manipulador. Tá? O sistema de engrenagens é muito eficaz nesse sentido. Então agora eu trago aqui o cálculo, tá? Utilizando aí 3 engrenagens. Então, primeira engrenagem nós já tínhamos contado, né? Temos aqui 7 dentes. A segunda engrenagem, aí para quem contou, nós temos 20 dentes. E a terceira engrenagem com 30 dentes. Tá? Então aqui ó, nós fazemos o seguinte, eu faço a razão N2 com N1, que seria basicamente dividir 20 por 7, dá 2,9. E depois eu faço a razão da terceira engrenagem com a segunda, ou seja, 30 dividido por 20, que dá 1,5. Né? Agora, ó, perceba, se eu multiplicar 2,9 por 1,5, eu tenho 4,3. Tá? Então, 4,3 seria o quê? Seria a relação de transformação ainda que eu tenho para o sistema. Tá? Então, eu posso fazer o produto, tá, dessas duas relações, ou eu ainda posso fazer a última engrenagem com relação à primeira. Então, a última tem 30 dentes, a primeira tem 7. Se eu dividir 30 por 7, dá quanto? Dá 4,3, que é basicamente o produto que eu tinha da relação de dentes das duas primeiras, né? Relações aqui de engrenagens. Né? Então, isso daqui é um conceito importante. A gente pode fazer etapa por etapa, né? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e multiplicar essas etapas, ou faço da primeira para a terceira, né? Direto. E obtenho aí a razão que eu vou ter desse sistema de transmissão. Tá? Então aqui, ó, continuando aí com um exemplo, nós temos aqui agora as razões já bem definidas, só que eu posso calcular a velocidade, tá? Então aqui é pedido justamente isso. Como nós vemos que a razão de dentes é proporcional ali à velocidade, né, que nós temos de uma engrenagem para outra, nós podemos determinar as velocidades do sistema. Então, como a gente faz isso, né? Eu vou considerar para esse exemplo aqui de cálculo, né, para esse caso aqui, que na engrenagem motora, ou seja, né, essa aqui de entrada, né, com 7 dentes, eu tenho uma velocidade de 860 RPM. RPM, vocês já devem saber que é rotação por minuto. E daí sim, peço para determinar a velocidade na engrenagem de saída, a movida. Tá? A movida seria essa terceira aqui de 30 dentes e a intermediária de 20 dentes. Mas o que interessa, motora e a movida. Então, eu sei que ômega 1 por ômega 2 é uma constante, né? E essa constante é justamente os 4,3 que calculamos anteriormente, né? Então, se eu substituir aqui, ó, a velocidade de entrada, né, eu posso perceber, ó, tenho 860 RPM como entrada, então eu substituo no lugar de ômega 1, né? Ômega 1, 860. O ômega 2 aqui, o denominador eu mantenho, igual a 4,3, né? Esse 4,3 é adimensional, porque é apenas razão de dentes. E eu faço o quê? Agora eu passo o ômega 2 para o outro lado, multiplicando, e o 4,3, que está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, quando eu faço essa conta, essa divisão,
eu chego aqui numa velocidade de 200 rotações por minuto, 200 RPM. Tá? Então, a engrenagem de saída, que seria essa daqui de 30 dentes, ela possui uma velocidade de 200 RPM, mas daí você para e pensa, puxa, mas 200 é bem menos, né? Então, o que eu estou ganhando aqui, né? Se eu entro com uma velocidade maior e saio com uma velocidade menor, né? Você está ganhando em torque, está ganhando em força, tá? Isso daqui não vai aparecer matematicamente para essa aula, mas na próxima aula eu vou abordar só sobre isso, só sobre a força, o que isso impacta no sistema, né? Porque todo o sistema ele tem essa relação de velocidade com torque, tá? Todo sistema de movimentação, carro tem, né? Não tem velocidade, não tem lá os cavalos de potência, não tem o torque? Tem. Então aqui é a mesma coisa, tá? Aqui nós temos um sistema de engrenagem que eu entro com determinada velocidade, determinado torque, e saio com uma outra velocidade, normalmente abaixo, né? Um torque maior. O sistema de engrenagens do carro é isso, né? Quando você põe em primeira para sair com o carro, ele está numa engrenagem grande, ele precisa de muita força. Depois, ele já acelerou um pouco, então ele ganhou velocidade. O que eu faço? Eu vou aqui aumentando, né? Aumento a marcha, reduzo o tamanho da engrenagem, até, no caso ali, a quinta marcha, por exemplo, que seria uma engrenagem bem pequena, só que com uma velocidade muito grande, tá? Então, é sempre esse balanço, velocidade com torque, tá? É isso que interessa para nós na aplicação em robótica, especificamente. Beleza, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todas mais uma vez. E lembro sempre, né, em caso de dúvidas, algum tipo de esclarecimento aí que vocês queiram por algum ponto aqui da apresentação, eu peço que vocês deixem ali no chat do Teams um print da tela, né, que gerou dúvida, ou anotações do caderno. Vocês podem fazer anotações e me encaminhar via Teams, ou ainda mandar uma mensagem de áudio, uma mensagem de voz, né, que seja pertinente ali à disciplina, relacionada ali àquele ponto que gerou dúvida, que assim que eu observar ali, assim que eu visualizar essas mensagens, eu já dou um feedback, um retorno aí para cada um de vocês. Certo? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.